Olá, tudo bem com você? Você está no nosso curso de Direito Constitucional aqui pelo Instituto Alfa Mike e nós vamos dar continuidade aos estudos dos direitos políticos. Nós paramos no parágrafo 6º do artigo 14 da última aula e agora a gente vai ver a partir do parágrafo 7º desse mesmo artigo. Vamos lá? Então vamos subir de nível. O parágrafo 7º do artigo 14 vai dizer para nós, são inelegíveis, ou seja, não podem ser eleitos. Onde? Porque esse aqui está falando no território, estamos falando de local. Então, onde que não pode ser eleito? No território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção. Então, nós entramos aí num critério de inelegibilidade relativa, tá? Relacionada ao quê? À questão do parentesco. Nós falamos de uma inelegibilidade absoluta relacionada à pessoa do analfabeto, do conscrito e do estrangeiro. Agora a gente está falando de uma inelegibilidade relativa, porque está relacionada à questão territorial e do parentesco. Certo? Parente de quem, professor? Daqueles chefes dos poderes executivos lá que a gente viu. Presidente da República, governador do estado ou do território, do Distrito Federal e prefeito ou quem os haja substituído dentro do prazo de 6 meses anteriores ao pleito. Né? De repente eles foram substituídos. Enfim, aí aqui tem uma ressalva. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Essa regra aqui, ela se aplica a todos, prefeito, governador, território, Distrito Federal, tá? E presidente. Vamos pegar o prefeito. Suponhamos que na sua cidade, né, você quer se candidatar a vereador e um parente seu é prefeito. Você pode? Não pode, porque você será inelegível. É uma inelegibilidade relativa. Se você mora na cidade, o prefeito ele é parente seu até segundo grau e também mora na cidade, tá? Tendo em vista essa questão aqui do critério da relação de parentesco. Então você não pode, por inelegibilidade relativa, se candidatar a vereador, tá? Tendo em vista aí o parentesco e o território. Você mora na cidade, o prefeito, parente seu é da cidade, você está alistado na justiça eleitoral ali naquela cidade, enfim, não pode. Só que tem uma ressalva. Se você já é vereador, você pode candidatar à reeleição. A reeleição pode. O que você não pode é participar da primeira eleição. Tá? Você não pode entrar no cargo. Se você já está no cargo de vereador, você pode concorrer à reeleição, mesmo sendo o prefeito seu parente. Então, esse é o exemplo. No slide a seguir, eu trouxe um quadro que vai facilitar o entendimento desse conteúdo. Olha só, meu parente até segundo grau, aquela relação de parentesco, incluindo o cônjuge, né? Então, nós temos aqui, se o parente é prefeito, governador do estado, território ou Distrito Federal, apesar de não existir território no Brasil, está na Constituição, então a gente tem que se atentar para isso. Pode cair na sua prova. E também presidente. Então, nós temos esses chefes aqui do Poder Executivo. Se qualquer deles forem meus parentes, onde eu não posso me candidatar? Aí tem que levar em consideração o território de jurisdição do titular. Se o seu parente ele é prefeito, você não pode se candidatar a prefeito, vice-prefeito e vereador na cidade onde o seu parente é prefeito. Se for em outra cidade, pode. Tá? Não pode é na cidade de jurisdição do titular, certo? Governador de estado, território ou Distrito Federal. E aí, professor? Suponhamos que você viva no estado de Minas Gerais e de repente realmente você viva. Aí você mora aí na sua cidade. A sua cidade, obviamente, se você mora no estado de Minas Gerais, está dentro do estado. Então, a circunscrição territorial é mais abrangente. Ou seja, se não, estamos falando de governador de estado, que é o seu parente, você não pode se candidatar a nada dentro do estado. Olha só, não pode se candidatar a prefeito, porque a sua cidade está dentro do estado, nem a vice-prefeito ou vereador, tá? Por consequência, nos municípios pertencentes ao estado. É o que está falando aqui, ó. Não pode se candidatar a vereador, vice-governador,
Se no caso lá, né, deputado, você também não pode, certo? Federal, estadual ou distrital, se a gente estiver falando de Distrito Federal, e também não pode se candidatar a senador, certo? Porque o senador ali ele vai representar o Estado. E, se for parente do presidente, você não pode se candidatar a nada. Por quê? Porque o presidente ele é chefe do poder executivo do nosso país, da União. Então, é todo o território brasileiro. A jurisdição territorial ela é todo o país. Então, se é todo o país, você já não pode se candidatar a cargo nenhum. Percebe? Vamos seguir? Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Então, nós temos os militares que não podem se alistar, que são os conscritos, aqueles que estão em serviço militar obrigatório, e nós temos militares de carreira, que são alistáveis, tá certo? Inclusive, você deve conhecer algum político que carrega ali o título militar, sargento fulano de tal, cabo Beltrano, né, subtenente Ciclano e por aí vai, certo? Portanto, eles podem se alistar e se eleger? Pode. Quais são as condições? A condição está fixada no tempo de serviço, que é 10 anos. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade, ou seja, ele vai pedir baixa, ele vai sair da corporação. Se o militar ele não completou os 10 anos na carreira e quer se eleger, ele tem que deixar a carreira, tá? E qual que é a segunda situação? Se ele tem mais de 10 anos de serviço, aí ele fica agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação, que tomar a posse, né, para a inatividade. Aí ele vai se tornar um militar inativo. Ele vai para a reserva. Tá certo? Então, nós temos essa segunda condição. Ter mais de 10 anos de serviço, e aí ele pode se candidatar, pode ser eleito, sem perder a condição de militar. Num primeiro momento ele vai ficar agregado, e depois ele vai passar para a inatividade. Certo? E continua sendo militar. Vamos seguir. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Vamos pegar um caso hipotético. Suponhamos que um candidato a vereador da sua cidade, por algum daqueles motivos elencados que a gente viu, ele é inelegível, tá? Então ele não pode se eleger. Só que ele vai lá, concorre ao pleito, é eleito e ele vai e é diplomado. A oposição descobre que ele era inelegível. Essa oposição vai ficar louca para tirar ele do cargo. O que ela vai e faz? Entra com a ação de impugnação. Ela tem 15 dias para fazer isso. E vai entrar onde? Na Justiça Federal? Não. Na Justiça Estadual? Não. Na Justiça Eleitoral, tá? Então tem um prazo de 15 dias para entrar com essa ação, né, de impugnação contra o candidato. E esse prazo é contado da data da diplomação, certo? E é lógico que se eles estão alegando, se a oposição vai alegar alguma coisa, ela tem que apresentar as provas, que pode ser de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. O parágrafo 11 vai dizer: a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, então vai correr em segredo de justiça. Respondendo o autor, quem que é o autor, professor? É o camarada lá que foi diplomado indevidamente. E ele vai responder pelos atos dele, na forma da lei, se temerária, ou seja, se ele agiu por imprudência, por negligência, ou se de manifesta má-fé, se ele realmente quis ali burlar o sistema, fraudar, certo? Então, esse é o caso. Seguindo, artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se dará nos casos de... Veja bem, aqui nós estamos diante de uma regra. Qual que é a regra, professor? A regra é a vedação da cassação dos direitos políticos. Ocorre que esses direitos eles podem ser perdidos ou suspensos nesses casos listados nos incisos do artigo 15.
O primeiro deles vai dizer quando um camarada ele adquire a naturalização brasileira e ele perde ela. Olha só, quando há o cancelamento da naturalização por meio de sentença transitada em julgado. O segundo vai falar sobre a incapacidade civil absoluta. De repente a pessoa ela é acometida por uma doença mental e aí ela se torna uma pessoa incapaz, tá? No sentido de incapacidade civil absoluta. Inciso terceiro, condenação criminal transitada em julgado. Então, é uma pessoa que teve uma condenação criminal transitada em julgado, e atenção, aqui tem um pega. Enquanto durarem os seus efeitos, tem esse complemento. Porque se vier aqui até o ponto final, fica errado a afirmação, tá certo? E o inciso quarto, recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Como a gente viu na nossa aula de artigo 5º, né, a gente falou sobre a tal da escusa de consciência. Para relembrar o que está lá no artigo 5º, inciso 8º, eu trouxe o texto mais uma vez. Olha só, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, o cidadão ele tem uma determinada convicção religiosa ou filosófica ou política que seja, e aí ele invoca para poder se eximir, sair fora de algumas obrigações. E aí também lhe é proposta uma prestação alternativa, e ainda assim ele sai fora, ele não aceita. Portanto, nesse caso, nós temos a configuração do inciso 4º. Olha só, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, certo? Como a gente viu o inciso 4º, a gente vai seguir, ó, artigo 15, inciso 5º. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, obviamente. Tá? Então, no caso de improbidade administrativa, pode haver aí a perda ou a suspensão dos direitos políticos. E eu trouxe também o artigo 37, parágrafo 4º, para a gente ver o que está escrito lá. Olha só. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Lá no próprio artigo já fala, né? No próprio parágrafo lá. A perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Certo? Dito isso, nós vamos avançar no nosso estudo e vamos fazer exercício para fixar aquilo que a gente aprendeu. Preparado aí para subir de nível? Então vamos, olha só. Questão de número 1. A Constituição Federal disciplina, no seu artigo 14, o tema dos direitos políticos, de modo a determinar que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Ainda no que diz respeito a esse tema, estabelece a Constituição que o alistamento eleitoral e o voto são... E aí? O alistamento eleitoral e o voto, eles são facultativos para maiores de 18 anos? Não, a gente viu que é obrigatório para maiores de 18 anos. Obrigatório para maiores de 18 anos e para analfabetos, e facultativo para maiores de 60 anos? Não. A gente viu que ele é facultativo para maiores de 70 anos e analfabetos, certo? E obrigatório para maiores de 18 anos. Então está errado também. Facultativos para os maiores de 16 anos, sim, e para os analfabetos, ok. E obrigatório para os maiores de 18 anos e para os maiores de 70 anos? Não. Os maiores de 70 anos também é facultativo. E letra D, que certamente vai ser a nossa resposta, vai dizer: obrigatórios para os maiores de 18 anos, sim, e facultativo para os analfabetos e maiores de 70 anos. Ok, essa é a nossa resposta correta. Seguindo, o artigo 14 da Constituição Federal prevê a idade mínima de exceto. Então é para marcar a exceção.
aqui está errada. A letra A vai falar que é 40 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Não, não é 40, a gente viu que são 35 anos. A letra B vai falar que é 30 anos para governador. Olha, se é para marcar o exceto, a gente já achou a nossa resposta, né? Era para marcar errada, então já achamos a resposta. As demais devem estar corretas. E fala que é 30 anos para governador e vice-governador de estado e Distrito Federal. Sim, tá certo. 21 anos para deputado federal, deputado estadual e distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Sim, tá certo. E 18 anos para vereador. Todas as demais estão certas. 3. Sobre os direitos políticos, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, pedindo para marcar errada. Vamos atrás dessa questão errada aí. Letra A. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Sim, eles são inelegíveis. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, sim, no prazo de 15 dias, contados da diplomação. Ok, 100%. Os inalistáveis e os analfabetos são os únicos critérios de ineligibilidade? Não, a gente viu que os parentes consanguíneos, até segundo grau, o cônjuge, você lembra disso na nossa aula? Eles também são inelegíveis. Assim como são inelegíveis, por função, o prefeito que quer se candidatar a outro cargo, quer candidatar, por exemplo, a deputado federal, a gente viu lá que ele tem que abandonar o cargo até 6 meses antes do pleito, tá certo? Então, também é um caso de inelegibilidade. Se ele não abandonar o cargo, ele é inelegível. Para ele poder se eleger, se candidatar, ele tem que abandonar o cargo até 6 meses antes do pleito, tá certo? Então é outro caso aí que a gente viu. E letra A, então é para marcar incorreta, já achamos a resposta, né? E letra D, a idade mínima para assumir os cargos de deputado federal, deputado estadual e distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz é 21 anos. Isso mesmo, resposta, essa está correta, então a resposta é a letra C. 4. A perda ou suspensão dos direitos políticos só se dará nos casos de exceto. Agora é para marcar errada também, tá? A exceção. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado? Sim, a gente viu. Incapacidade civil absoluta? Sim. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos? Sim. Quando incompatível com o cargo? Não. Essa não está listada lá. Então, essa é a nossa resposta. Questão 5. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de. Agora está pedindo para a gente encontrar a correta. A letra A vai dizer suspensão da naturalização por sentença transitada em julgado. Enquanto durarem seus efeitos? Não. Esse enquanto durarem seus efeitos está errado. Ele vai fazer menção a essa daqui, ó. A condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Aqui estaria correto. Então aqui está errado. Incapacidade civil relativa? Não, a incapacidade civil ela deve ser o quê? Absoluta. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos? Sim, aqui está certo. Onde que está errada a letra A? Está errada essa continuação após a vírgula. Se tivesse até a vírgula ali, estaria certo. Então aqui nós já temos a nossa resposta. E letra D, discordância em cumprir obrigação a todos os impostos. Não, então também está errada essa daí. Questão de número 6, essa é a nossa última questão. Então, se você ainda não deu like na nossa aula, aproveita esse momento, já dá o like, que nós já vamos partir para a resolução dessa questão. Vamos lá? E se não é inscrito no canal, já se inscreva. Questão 6. Preconiza o artigo 15 da Constituição Federal que é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Mais uma vez, está pedindo para a gente assinalar a questão correta. Capacidade civil absoluta? Não, não é capacidade. Se a pessoa tem capacidade civil absoluta, está certo. É quando a pessoa tem uma incapacidade civil absoluta, tá? Como está aqui, ó, incapacidade civil absoluta. Olha só o pega. É um pega. É incapacidade civil absoluta e não capacidade civil absoluta. B.
Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado? Sim, essa está correta. Probidade administrativa? Não é probidade administrativa. Outro pega, é improbidade administrativa. Então aqui faltou o in, seria incapacidade, e aqui improbidade. Condenação criminal em processo de investigação e sem julgamento? Como assim? Não teve julgamento enquanto duraram seus efeitos? Então, totalmente desconexa, sem sentido. Com isso, a gente conclui essa aula. Te aguardo até a nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado. E vou deixando aqui o meu abraço para você e desejando sucesso para a sua vida.